Bem, pessoal, dando continuidade então ao domínio do príncipe regente Dom João VI, nós vemos algumas coisas que estão aí na página 139 que não podem ser esquecidas. O imperialismo, a expansão territorial que ele pretendia. Você deve lembrar que a França invadiu Portugal, a gente já viu isso, e aí, como retaliação, como vingança, Dom João invade em 1809, hein? Um ano depois da chegada aqui, ele invade a Guiana Francesa. É, território francês, território napoleônico, uma espécie de vingancinha, né? Ele entra então e fica lá de 1809 até 1817, um período aí que foi assim marcado pela dominação portuguesa de um território francês. Isso é bastante interessante porque aquela área toda era uma área estratégica, era a porta da Amazônia, né? Começava-se a fazer a extração de castanha do Pará, era uma área também muito nevrálgica, porque quando os navios vêm de Portugal, é uma área importante para parar, para abastecer de água, de alimentos, de víveres, para poder continuar a viagem, né? É uma viagem longa, de 60 dias. Então, vindo de Portugal, tinha que parar em Cuba, tinha que parar em algum outro lugar, e nada melhor do que parar numa Guiana portuguesa. Ele tomou então a Guiana francesa. Se você olhar no mapa, você vai ver que é um pouquinho antes de chegar na Amazônia, no Grão-Pará, que se chamava na época, né? E ali ele estabeleceu durante esse período de 1809 até 1817 o domínio português. Mas ele não parava só aí. Você sabe que em toda a América Latina o processo de independência ocorre mais ou menos paralelamente à invasão napoleônica. Por quê? Porque o rei da Espanha foi deposto, no lugar do rei da Espanha entrou o irmão de Napoleão. Portanto, as colônias espanholas na América Latina ficaram desguarnecidas. A Espanha não tinha um rei, eles não aceitariam o domínio francês aqui na América Latina. Consequentemente, aquele período de tumulto em que os colonos espanhóis estavam fazendo processo de independência, Simão Bolívar, San Martín, esse processo preocupou o Brasil, preocupou Dom João. E aí o que ele faz? Com a ideia de expansão territorial, ele além de tomar a Guiana Francesa, ele faz questão de ter um posto avançado na saída do Rio da Prata. Por quê? Já que vai ser tomado da Espanha, já que o rei da Espanha não é mais rei da Espanha, já que as colônias espanholas estão meio à mercê da sorte, o que ele faz? Ele dá o bote em cima do Uruguai. Ele entra em 1817, o mesmo ano que ele sai da Guiana. Ele entra em 1817, fica lá até 1825. Claro que não deu certo, chamava-se Província Cisplatina, né? Em 1821 ele unifica, tá? Mas não funcionou, tá? Não deu certo. Portanto, o Uruguai declara a sua independência do Brasil, senão o Uruguai seria nosso, seria a província cisplatina, seria mais um estado além do Rio Grande do Sul. Só que não, né? Não deu certo. Outra coisa também, pessoal, vocês não podem esquecer que existia uma euforia inicial. Lembra que nós falamos a chegada das cortes aqui no Brasil, trouxeram novos hábitos, trouxeram nova arquitetura, trouxeram uma euforia porque afinal de contas, imagina só um lugar perdido no mundo, né, atrasado, de repente começam a chegar europeus, 15 mil, não sei quantos mil novos habitantes, todos bem vestidos, todos membros da nobreza. Tudo isso cria uma euforia, você já sabe disso, né? Mas essa euforia vai acabando, tá? E aí, em 1817, o mesmo ano
em que a França retoma a Guiana Francesa, no mesmo ano em que o Dom João invade o Uruguai, começa a ter problemas aqui. Tá? Surge uma revolução pernambucana, isso em 1817. Essa revolução era causada pelos problemas, pelos benefícios que o imperador concedia aos seus amigos, e para conceder benefício aos amigos, reformar a cidade do Rio de Janeiro, fazer casas, fazer calçamento das ruas, arrumar serviço para essa gente. Tudo isso significa gasto de dinheiro, e toda vez que um governo gasta dinheiro, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar. E de onde ele tira o dinheiro? Dos impostos. Evidentemente, Pernambuco, que produzia na época uma das principais riquezas do país, que era o açúcar, acaba se revoltando e cria-se uma revolução por vários motivos. Primeiro, não só pela raiva, pela bronca de estar pagando a conta para os nobres usufruírem uma vida mais nobre, mais cheia de vantagens, né? De tal maneira que isso causa um rancor, e é uma das causas da Revolução Pernambucana. Mas tem uma outra coisa também. O ano antes, o ano de 1816, foi um ano de seca. E havia um problema muito sério, porque para que a cana produza tem que ter água, né? Isso cria uma situação de descontentamento. Então, tanto proprietários como militares, padres, comerciantes, intelectuais começam a articular um movimento em Pernambuco, um movimento iluminista, um movimento republicano, tá? E isso tinha como objetivo uma independência local, tá? Esse grupo de fazendeiros foi denunciado. Então, claro que a repressão veio, o governo não deixou isso barato. E Dom João, ele tinha, assim, as tropas a favor dele. Então, os descontentes acabaram sendo derrotados, né? Os rebeldes, eles tinham estratégias, tá? Eles, claro que conheciam o território, mas Dom João, ele agiu rapidamente e violentamente e reprimiu o movimento. De tal maneira que a forma que eles tinham, aliás, a mãe dele, Dona Maria, tinha essa mania também. Pegava os inimigos, esquartejava os inimigos, expunha os corpos mortos dos vencidos. Tudo isso você imagina, era uma forma de intimidar novas revoluções. De tal maneira que no dia 20 de maio, os rebeldes, além de perderem a batalha, foram executados e os corpos ficaram pendurados em praça pública, tá? Mas isso indica que nem tudo era festa, nem tudo era alegria no Reino do Brasil, né? Portugal também passava por um problema conjunto, porque o iluminismo, ele queria o fim do antigo regime, o fim daquela monarquia inconstitucional. Os países exigiam constituições, exigiam separação dos poderes entre poder legislativo, judiciário e executivo. E o Brasil tinha 4 poderes, né? O imperador sempre exerceu, direto ou indiretamente, um 4º poder moderador. Isso não agradava a população. E lá em Portugal a mesma coisa. Toda aquela bajulação de beijar a mão do imperador, tudo aquilo, isso foi se esfriando, tá? E lá em Portugal a coisa tomava vultos também preocupantes, tá? Quando Napoleão invadiu, o impacto foi muito grande, os nobres tiveram que fugir, mas enquanto eles estavam fora, o que aconteceu? Aconteceu que os franceses estavam lá, e quem ficou ali começou a ter um contato maior com as ideias iluministas. Outra coisa, os franceses também, eles começaram a cobrar impostos dos portugueses. Foi um alívio quando os franceses foram embora, Napoleão perdeu a guerra, né? E Portugal já vinha muito ruim financeiramente, não tinha
recursos, aliás, nunca teve, se não fosse o Brasil, Portugal não teria sobrevivido tanto que sobreviveu, e não tinha produção, dependia de tudo dos ingleses. Enfim, o descontentamento em Portugal era muito grande. Então Napoleão foi embora, mas os portugueses ficaram e ficaram bravos. Bravos por quê? Porque o rei tinha ido embora, deixou ele sozinho. Isso foi tido como uma demonstração de fraqueza, de desinteresse, quis salvar a própria pele. Isso deixou os portugueses aborrecidos, tá? Então, com a queda de Napoleão, os portugueses começaram a pressionar o retorno do Dom João VI e surgiram articulações revolucionárias lá em Portugal, tá? Isso foi ganhando força, as ideias liberais, as ideias francesas, iluministas, começaram a tomar conta de Lisboa. E isso exigia a formação de um parlamento. Eles queriam eleições. Opa, o rei não estava em Portugal, o rei estava no Brasil. Isso deve ter começado a causar preocupação. As notícias chegam, os navios chegam com cartas, os avisos chegam. Olha, não é só no Brasil que está tendo revolução, não, em Portugal também. E põe-se no lugar do imperador, né? As cortes portuguesas, elas queriam, isso a partir de 1820, elas queriam uma constituição, eles queriam dar valor à pátria portuguesa, e isso exigia um parlamento. E os parlamentares, eles eram pró-povo, eles não eram pró-rei. Eles eram a favor de uma revolução liberal. Essa revolução liberal na cidade do Porto, ela decidiu manter o poder real. Não foi assim uma revolta contra o rei, mas eles exigiam tripartição de poderes, tiravam o poder do rei, davam poder ao parlamento, como era na Inglaterra, como a França pretendia. A França foi bem turbulenta, né? Portanto, essa situação fez com que o Dom João, que estava aqui desde 1808, começasse a pensar em voltar para Portugal. E em 1821 ele fez isso, não tinha outra saída. Ou ele voltava, ou os liberais acabavam declarando uma república em Portugal. Como ainda existiam pessoas que defendiam a ideia da monarquia, ele falou, ou é voltar ou é perder o trono. Ele resolveu voltar, deixou o filho dele aqui, né, o Dom Pedro II, e a história daí para frente nós vamos estudar com mais detalhes. Mas nesse momento, as cortes lá em Portugal exigem e proclamam uma Constituição. E essa Constituição vai servir de base para a nossa Constituição de 1824. Ou seja, Dom Pedro II vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V na Constituição portuguesa e vai trazê-la para cá. É uma forma de aplacar essas insatisfações que existiam aqui no Brasil e que existiam em Portugal. A ideia de dar poder ao parlamento, a ideia de modernizar a forma de administrar. Existia toda uma forma, digamos assim, artificial de contentar os descontentes. Veja que em Pernambuco já tinha tido um problema. Se você faz uma Constituição lá em Portugal, e essa Constituição agrada aos portugueses, por que não haveria de agradar aqui no Brasil? Claro que quando Dom Pedro II proclama a independência, ele não fez isso sem pensar, não. Na verdade, a gente foi ensinado a crer que foi um momento de libertador, mas não. Nos outros países latino-americanos, sim. Mas o Brasil é o único país latino-americano que derruba a monarquia e coloca um rei no lugar, um imperador no lugar. Você consegue imaginar isso? Argentina, Uruguai, Paraguai, aliás, o Paraguai foi o primeiro, Bolívia, Venezuela, todos esses países se libertam do rei da Espanha e proclamam repúblicas. O Brasil não. Uma independência meio esquisita, né? Você já parou para pensar nisso? Né? E claro que a ideia de aproveitar a Constituição portuguesa, porque Dom João voltou para lá, mas o Dom Pedro ficou sabendo o que estava rolando lá. Obviamente, as cartas vinham,
os navios chegavam, olha, Portugal passou por uma exigência constitucional. Tudo foi muito bem arquitetado para não perder o domínio nem lá e nem cá. O pai volta para Portugal, o filho permanece aqui. Depois essa pseudo-independência, porque nós continuamos tão dependentes da Inglaterra como sempre, tão dependentes do comércio com Portugal como sempre. Afinal de contas, saiu o rei e ficou o filho do rei. Que tipo de independência é essa, né? Muito bem, a Revolução do Porto, portanto, deixou claro que o liberalismo era o objetivo dessa gente. Eles queriam a ideia de Adam Smith, livre mercado, laissez-faire, laissez-passer, como os franceses pregavam, como Adam Smith também pregou. Por quê? Precisava tentar fazer Portugal ser autossuficiente, e o liberalismo era uma das alternativas. A política econômica de Portugal precisava ser mudada. Então, o príncipe regente começa a ser pressionado também aqui. Havia movimentos libertários, havia movimentos pró-republicanos, e isso tudo começa a corroer a força que o imperador achava que tinha, né? Os territórios acabam sendo devolvidos, o Uruguai volta a ser uma província independente, Guiana Francesa foi devolvida, e o Brasil estava aí, precisava ser administrado. Sempre custou muito caro manter toda essa estrutura, emprego para aquele monte de gente, eles levavam um vidão, tá? De tal maneira que a ideia seria o imperador fazer alguma coisa, e ele então vai fazer. Nós vamos ver isso na próxima aula com o dia do fico, tá? Vamos deixar por aqui, vamos parar por aqui na página 144 e nós vamos continuar depois falando sobre as lideranças e o partido brasileiro, que era composto por republicanos, que era composto por liberais, mas ainda de uma maneira bem embrionária. Isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Você terá que fazer os exercícios, preste bem atenção. Você vai fazer os exercícios, vai estar escrito lá no site. Os exercícios da página 146, atividade de número 5, o exercício 1, o 2 e o 3. Preste bem atenção, leia com calma os enunciados. Se você não tiver recebido a apostila, entre lá no plural, vá lá na apostila número 3, na página 146, na disciplina de História, analise bem as questões que estão aí e você vai conseguir responder, tá bom? Um beijo no coração.